O que a gente vai buscar é a possibilidade da formação para a cidadania através e nas redes digitais. Dentro da educação, onde a gente conseguiria e como a gente conseguiria, então, promover essa formação crítica e essa formação para a ação política de cidadãos, né, de crianças e jovens, principalmente porque a gente, trabalha e pensa muito na escola como um espaço, estratégico, que talvez não fosse essa a palavra, né, mas o Paulo Freire já dizia isso, a gente consegue é tão controlada a escola justamente porque ela tem em latência a transformação. É o espaço privilegiado para a transformação social. Então, se a escola pode tanto reproduzir, quanto criar ou as oportunidades de uma formação de sujeitos empoderados que são capazes de estar na cultura digital como cidadãos, né, para a ação política. Então a gente vai buscar nessa referência da ética hacker e daquele uso da internet que foi o da sua criação, aquele que promoveu, e que pensou a internet como um espaço mais democrático e mais libertador, a gente vai buscar nesses princípios que foram, né, postos lá, pensar uma transformação ou pensar uma educação que se oriente por essa filosofia, né, por essa ética hacker, que é uma ética de colaboração, de compartilhamento, de construção coletiva, de ativismo também, né. A gente pensa, óbvio, numa educação diferente, ou educações que são diferentes, né, que são também ativistas e que são espaços de emancipação, de transformação social, de empoderamento, com e através das tecnologias, né, mas sempre orientadas por esses princípios, que são de colaboração, de autoria, de autonomia, de produção, de uso crítico, de conhecimento livre, aberto, aquilo que eu vejo, eu fuço, eu posso descobrir outras formas de me apropriar disso, ou de criar coisas a partir disso, e as coisas que eu crio também são compartilhadas, são copiadas e são, como, né, a gente pensar que é um direito também humano, o acesso à comunicação, à educação, à informação, ao conhecimento livre e socialmente produzido, à ciência, ao software, né? Tudo que é produzido, as pessoas podem ter o conhecimento das entrelinhas, daquilo que está por trás, para que elas possam produzir e se apropriar daquilo como for do seu interesse, ou, né, que for para a sua transformação social. Então, tem alguns autores, né, que orientam essa ética hacker, o principal é o Pekka Hymanen, né, ele tem todo já bastante tempo, um livrinho sobre a ética hacker, e então a gente vai buscar nessa criação da internet, que tem, na verdade, recente, né, pouco mais do que 30 anos, mas é uma perspectiva do que foi a criação da internet e que apontou essa potencialidade da democracia, né, com um desenvolvimento livre e emancipatório dessas redes digitais e dessas redes de comunicação. A gente tem dentro do Brasil uma referência muito importante, que é o professor Nelson Preto, da Federal da Bahia, e ele tem escrito também com a Maria Helena Bonilla, eles apontaram já alguns princípios que orientam a nossa prática. Então, por exemplo, acesso a todo e qualquer meio de ensino, né? A desconfiança de autoridade, que é uma coisa bem do hacker, então assim, é desconfiar, não é não considerar a história e o conhecimento desse professor, mas a autoridade e a hierarquia que é posta, como se os próprios conhecimentos, né, desconfiar de tudo, de professores, livros, de qualquer fonte de informação que tem que ser lida de maneira crítica, comparando fontes, ângulos, né, perspectivas. Também pensar que o processo de aprendizagem ele pode ser ancorado numa lógica de criação, de colaboração, de produção de culturas e conhecimentos, e não apenas do mero consumo de informação e de conhecimentos já prontos, né? Da produção do conhecimento e de uma produção coletiva desse conhecimento. Também do acolhimento de diversidade, de saberes, de culturas, então uma abertura para a diferença e para o convívio da diferença, né, lidando
com a complexidade, não a simplificação das coisas, mas a convivência da pluralidade, da complexidade e das opiniões diferentes, que podem promover também uma maior criatividade. Tem uma coisa muito interessante dessa educação hacker, que a gente se depara muitas vezes, que é a inclusão do erro e a valorização do erro no processo. A gente fala isso, mas é muito difícil o professor, né, a gente numa relação de autoridade, inclusive, né, do professor com o aluno, mas entender o erro como parte do processo, mas valorizar o erro, né, como parte fundamental desse processo de aprendizagem que busca a informação. Então, para o professor, por exemplo, o professor resiste muito em não estar completamente pronto e dominando todo o conhecimento para chegar para o aluno e propor qualquer atividade que seja, por exemplo, com o uso de tecnologia, né? Porque ele sempre, a geração mais nova, sempre vai ter um domínio técnico e um domínio do uso da tecnologia que muitas vezes amedronta o professor. Como ele sabe menos, e ele não sabe tudo, ele não se coloca, muitas vezes evita essa experiência, e é porque ele tem o medo de errar, e tem o medo de errar na frente do aluno, e o erro não faz parte do processo de aprendizagem de professores e alunos. Então o professor tem que estar pronto para propor qualquer atividade. Então esse é uma dos modos como a gente às vezes pensa no erro só na parte da avaliação do aluno, que tudo bem ele errar e fazer uma avaliação processual, mas na verdade a gente está pensando de que as coisas vêm para o mundo ainda em construção, elas não vêm prontas, né? O hacker faz isso, ele começa a produzir um código, ou produzir um software, ele joga isso no coletivo, e as pessoas vão pegando e continuando a partir dali as coisas, a partir do ponto em que ele deixou. Então, ele tem que deixar fios soltos, ele tem que não estar pronto, porque se ele está pronto, ele não está acolhendo e propiciando que outras pessoas colaborem com essa construção. Então, tem um pouco essa perspectiva hacker na educação, principalmente nessa questão do erro, é de que as coisas vêm para serem construídas juntas, elas não vêm prontas para o outro consumir, ela vem para propiciar e promover justamente a mudança daquilo que a gente tinha como princípio anteriormente, né? Então, esse é um dos pontos principais, e lógico que isso vai pensar numa outra educação que não é essa, é um outro paradigma que orientaria essa educação hacker, né? Inclusive com uma revisão da arquitetura das escolas, né? Porque essa escola em que as mesas, essa estrutura é uma estrutura de um consumo de conhecimentos e muito pouco propicia espacialmente a produção colaborativa e coletiva desses conhecimentos. A gente tem recentemente também Alexandre Aguado, que acabou de defender uma tese na Universidade Autônoma de Barcelona, mas também fez pesquisa sobre essa educação hacker e alguns princípios dessa educação hacker, e eles falam também a partir, ele fez uma pesquisa muito interessante, porque ele buscou na comunidade hacker o que a comunidade hacker entendia da educação, ou que deveria ser uma educação que incorporasse a perspectiva da ética hacker, e depois fez uma pesquisa na escola para pensar como que aqueles princípios eles estavam presentes aqui dentro, né? E dentro de uma proposta que tinha uma quebra de paradigma, digamos assim, dessa educação hacker. Então ele identificou algumas outras características dessa educação hacker. Por exemplo, fazer por paixão, fazer colaborativamente, ter a liberdade como algo que é fundamental, o respeito e estímulo à diversidade, como a gente tinha falado, mas o cuidado com os outros e o acolhimento a essas diferentes visões dentro do processo, o acesso livre, total, a qualquer meio técnico, científico, de conhecimento, enfim, né? Essa liberdade de acesso e de uso e de possibilidade de fuçar e de mexer, o estímulo à ação, à iniciativa, ao ativismo, porque todo hacker ele é um ativista no seu lugar, ele quer promover uma mudança a partir da liberdade de acesso e de conhecimento e da liberdade e da promoção, né, dessa autoria, de realização das coisas em prol dessa mudança que se quer. Então, estimula a criatividade, a curiosidade, enfim, a gente pode dizer que isso está presente, né, na nossa educação, e uma educação que a gente diria de qualidade, em diversas perspectivas também. Mas quando a gente vê isso pensando numa cultura digital e no meio digital, muitas vezes, quando a gente faz uma integração das tecnologias, a gente esquece esse lado colaborativo, esse lado da construção coletiva de conhecimento, porque é muito mais fácil
integrar as tecnologias numa perspectiva individualista ou numa perspectiva de consumo de conhecimentos, né? E muito menos, apesar da base tecnológica permitir isso, muito menos em práticas e metodologias que são colaborativas, que são de construção coletiva, de coisas inacabadas, de processos, porque isso a tecnologia permite, o quadro está aí, mas a gente precisaria também pensar um outro paradigma de educação que teria esses princípios ou que teria esses objetivos como orientadores, né? Por exemplo, um outro limite que está aí, a cópia para o hacker, ela é incentivada, né? Não existe direito patrimonial, apesar de existir o direito autoral, então não é a questão do plágio, mas é o remix, a cópia, a produção a partir daquilo que o outro colocou, isso é incentivado, a reutilização, a criação a partir do que já existe, isso é um incentivo, né? Mesmo, e não deixando de reconhecer essa autoria e a produção que foi feita aí, né? Então, nisso a gente está falando, obviamente, de uma educação que é política, e uma educação que é ativista também, né? Que compreende a política não no sentido partidário, mas sim nesse processo de formação para a ação política e para o ativismo, que se preocupa com essa formação desse sujeito enquanto um cidadão que vai estar ocupando essas redes digitais e esse espaço, o ciberespaço, o espaço digital, numa perspectiva empoderada, de autoria, de produção, de colaboração, mas também de ativismo, né, de transformação social, numa perspectiva de uma educação que é emancipatória nos seus princípios maiores, né?